Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos verificar então qual será o nosso conteúdo dessa aula de hoje. Vamos estudar aí então hoje sobre o conjunto dos números naturais raiz quadrada. Vamos verificar então aí o que temos para hoje. Elementos da radiciação, vamos verificar aí a raiz quadrada e a gente vai começar vendo aí quais são esses elementos, né, que a gente pode encontrar aí na radiciação, especificamente aí para a raiz quadrada. Nós temos aí os elementos, o radical, né, vocês estão vendo aí o símbolo da radiciação, que é o radical. O radicando, que vai ser o número que vai ficar aí dentro do radical. O índice, que vai ser esse número que vai estar indicando aí que teremos uma raiz quadrada, por isso que está aparecendo aí esse índice 2, né? Esse índice ele pode ser qualquer número natural acima de 2. Então, nesse caso, a gente está colocando aí o número 2, porque a gente vai estudar a raiz quadrada. Mas pode ser 3, 4, 5 e assim por diante. E o resultado aqui da operação de radiciação, que é a raiz, né? Então, a gente tem aí esses elementos. Quando a gente tem um índice 2 aqui, mais uma vez, é porque a gente está tendo raiz quadrada. E a gente pode ter esse número visível ou não. Então, toda vez que a gente tiver uma raiz quadrada, esse número, esse índice, ele pode ser omitido. Então, muitas vezes é muito mais comum ele não aparecer. Então, você normalmente verá uma raiz quadrada dessa forma. Somente visível o radicando, nesse caso aí, 81. Mas você já sabe que a gente está falando aí sobre raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 81. Por quê? Porque o índice aqui, ele não está visível, não quer dizer que ele não exista. Muito pelo contrário. Por ele não estar visível, ou seja, ele está omitido, significa que ele é o índice 2, tá bom? Portanto, raiz quadrada. Muito bem, a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. E o que seria a operação inversa? É uma operação que desfaz a outra operação. Então, elas duas são operações inversas, né? Vamos dar um exemplo aqui da adição e da subtração, por exemplo, que também são operações inversas. Se você tem assim, 5 mais 3 igual a 8. A adição e a subtração são operações inversas. Por quê? Se eu tenho essa adição aqui, eu posso desfazer essa adição através de uma subtração, olha só. Então, a operação de subtração aqui embaixo desfez a minha operação de adição de cima. Logo, a operação de adição e subtração são operações inversas, porque uma desfaz a operação que a outra fez. E o mesmo acontece com a operação de radiciação e potenciação. A gente tem aí alguns exemplos. Veja, no exemplo A, a gente vai ter a operação de potenciação aqui, ó. 5 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? A gente já viu na potenciação que 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5. Por quê? 5 ao quadrado, a gente vai ter como base o número 5 e o expoente é o número 2. O expoente, ele vai me indicar quantas vezes a minha base vai ser repetida. Por isso, eu tenho aqui 5 vezes 5 sendo multiplicado aí 2 vezes. Que é o mesmo que 25, né? Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Essa é a minha potenciação. Qual é a operação que vai desfazer essa operação de potenciação? Essa operação aqui, de radiciação. Veja que a gente tem aí raiz quadrada de 25. Olha só como o índice aqui não está aparecendo, né?
ele está omitido, mas a gente já sabe que é 2. Então, veja que raiz quadrada de 25 é 5, mas por quê? Porque 5 vezes 5 é o próprio radicando. Na letra B, a gente tem aqui 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é o mesmo que 15 vezes 15, que é 225. Essa operação é a potenciação. A operação que vai desfazer essa potenciação é a raiz quadrada. Veja que eu tenho 15 ao quadrado. E a operação que vai desfazer esse 15 ao quadrado é a raiz quadrada de 225. Então, veja que eu tenho que ter quadrado também, né? Então, raiz quadrada de 25 vai ser 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 é 225, que é o valor do meu radicando. Então, veja que o índice no radical, ele é o mesmo expoente na potenciação. Por isso que uma operação desfaz a outra, tá bom? Não poderia ser assim um índice 3 desfazer uma operação de potenciação de expoente 2. Não ia conseguir desfazer. Vamos ver aí mais dois exemplos. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é igual a 20 vezes 20, que é igual a 400. Logo, raiz de 400, raiz quadrada de 400 é igual a 20. E aí a mesma coisa, né? Por que que raiz quadrada de 400 é igual a 20? Porque se eu pegar esse 20 e multiplicar por ele mesmo, eu vou ter o próprio radicando, que é 400. E o mesmo vai acontecer na letra D. 30 ao quadrado vai ser igual a 900. Por quê? Porque eu tenho 30 ao quadrado igual a 30 vezes 30. E aí, raiz quadrada de 900 é igual a 30. Por quê? Porque se eu pegar o 30 e multiplicar por 30, eu vou ter aí 900, que é o próprio radicando. Então, vejam que uma operação vai desfazer a outra. Né? Então, o que é calcular a raiz quadrada? Vejam que é raiz quadrada. Quadrada, tá? O que é calcular a raiz quadrada de um número? Eu vou colocar aqui raiz quadrada de 16. O que é calcular a raiz quadrada desse número 16? É você encontrar aqui um número que, se você elevar ao índice, qual é esse índice? 2, né? Se é quadrado, eu vou encontrar o radicando, né? Ou seja, eu tenho que encontrar um número que, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 16. E aqui é o 4, né? Porque se eu pegar 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, vai dar 16. Então, é isso que é calcular a raiz quadrada. Encontrar um número, multiplicar por ele mesmo e tem que dar o próprio radicando. Mas por que é um número multiplicado por ele mesmo? Porque a raiz é quadrada. Se fosse raiz cúbica, teria que ser elevado ao cubo. E assim por diante, tá bom? Aí a gente tem aqui uma tabela que seria muito bom a gente memorizar, né? Sempre ter em mente aí as raízes exatas de um número de 1 até 10, ou, se possível, de 11 até 20, para que facilitasse aí os nossos cálculos, né? Então, se a gente tem aqui esses números de 1 até 10, e a gente elevasse ao quadrado esses números aqui, ó, nessa primeira linha, a gente tem os números de 1 até 10. Se a gente pegar esses números e elevar ao quadrado, a gente vai ter esses números aqui da segunda linha. Ó. Preste atenção que eles estão aqui, ó, elevados ao quadrado. Então, eu tenho que 1 ao quadrado, por exemplo, vai ser o próprio 1, né? Aí, mais na frente aqui, tenho 8 ao quadrado, vai ser o próprio 64. Isso vai acontecer em cada um dos números.
Aí você pode verificar que na terceira linha eu tenho a raiz quadrada desses números aqui, da segunda linha, ó. E aí você pode verificar que eles voltam a ser os números da primeira linha, né? Então, a raiz quadrada de 36, por exemplo, vai ser 6, né? A raiz quadrada de 81, olha só quem vai ser? 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. A raiz quadrada de 9 vai ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada de 49 vai ser quem? Vai ser 7. Porque 7 vezes 7 é 49, né? Se a gente for mais para frente, a gente vai ter aí de 11 a 20 na mesma situação, né? A raiz quadrada de 256, 16, porque 16 vezes 16, 256. Raiz quadrada de 361, 19, porque 19 vezes 19, 361. Aí já ficam números maiores, né? Mas normalmente a gente vai se acostumando aí com o passar dos exemplos que a gente vai resolvendo, né? 225, raiz quadrada, 15, né? E assim por diante. E aí, caso esses radicandos sejam muito grandes, né? Porque a gente pode não memorizar ou fazer cálculo na mente, a gente pode também resolver fatorando aí, decompondo em fatores primos esses radicais. E aí a gente pode agrupar de 2 em 2 aí. Por que a gente vai agrupar de 2 em 2? Porque a gente está resolvendo raiz quadrada. Quadrado a gente lembra de 2, né? Ou a gente pode dividir o expoente pelo índice, né? O expoente do radicando pelo índice para poder extrair a raiz, né? Vamos verificar aqui uns exemplos. A gente tem aqui raiz quadrada de 144. Esse número até que está relativamente, não está tão grande, né? A gente já pode até dizer que é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Mas se a gente fosse decompor esse 144, olha só como a gente poderia encontrar. Decompor em fatores primos, né? Lembrando aí os fatores primos. Os números primos são aqueles que são divididos por ele mesmo, só podem ser divididos por ele mesmos ou por 1, né? Sempre começa aí do número 2. Então, 2, 3, 5, 7, 11. Esses números aí só dá para dividir por ele mesmo ou pelo próprio 1. Então, dividindo aqui 144 por 2, né, vamos começar pelo 2 porque 144 é par. Então, 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 ainda é par, eu continuo dividindo por 2, vai dar 36. 36 dividido por 2, 18. 18 por 2, 9. 9 já não é mais par, então não consigo mais dividir por 2. Vou tentar dividir pelo próximo número, que é 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando terminar em 1 aqui, parou a minha decomposição. Então, eu tenho aqui esses números. Eu fiz a decomposição do 144 em 2, 2, 2, 2, 3 e 3. Se eu fizer essa multiplicação aí, vai dar justamente 144. Mas agora eles estão em fatores primos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles de 2 em 2. Ó, 2 em 2 eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. 2, 2, 2 ao quadrado. 3, 3, 3 ao quadrado. E aí eu consigo extrair essa raiz. Por quê? Porque o índice aqui da raiz é 2, né? E aí eu vou ter o quê? 2 ao quadrado é 4. Eu até posso tirar da raiz dessa forma, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou
poder tirar esse 2 daqui de dentro, né? Calculando a raiz quadrada desse número aí, que vai dar 4, raiz quadrada de 4 é 2, tá aqui ele, ó. Ou então, simplesmente dividindo esse expoente 2 pelo índice 2. Vai dar 1, e aí eu tiro o 2 de dentro do radical. O mesmo vai acontecer aqui e o mesmo aqui. Aí eu tenho aqui, fora do radical, 2 vezes 2 vezes 3, que é justamente o 12. Então, assim eu consigo calcular essa raiz de 144. E aí o mesmo eu vou ter para os outros exemplos. Veja só, no raiz quadrada de 225, fazendo a decomposição, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí, olha só, eu tiro daqui de dentro e vou ter 15. Raiz quadrada de 576, decompondo aqui, eu consigo extrair da raiz aqui e eu vou saber que é 24. Raiz quadrada de 1024, eu vou ter aqui essa decomposição, dividindo aqui o expoente pelo índice, que é 2, eu consigo 2 elevado à quinta, que é 32, resultado da raiz quadrada. E no último exemplo, raiz quadrada de 1764, eu tenho aqui essa decomposição. E aí eu consigo extrair daqui 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar 42, é o resultado aí, a raiz desse radicando. Muito bem, vamos então verificar aí a nossa dinâmica local interativa. Questão 1, você vai resolver de acordo com o modelo. Então, veja aí, o modelo diz assim, 1 ao quadrado é igual. 1 vezes 1 igual a 1, então, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Aí, você vai completar aí do 2 até o 8. A questão 2 está pedindo para você calcular a raiz quadrada desses 3 números usando esse método de fatoração. Então, resolvam aí as questões, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, então vamos lá interagir, verificar aí as respostas de vocês. A gente teve aí algumas respostas. A Lidiane falou que a questão 1 a gente tinha aí algumas opções para preencher, né? Ela colocou aí que 2 vezes 2 é 4, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Muito bem aí pela participação. A Maria Eduarda falou que 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. É isso aí, muito bem, parabéns. A Adriele colocou que 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, né? Então a raiz quadrada de 4, acho que é 2, né, que ela colocou. Maurício colocou que a questão 1, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Muito bem. Parabéns aí pela participação. Karine escreveu questão 1, 2 vezes 2 é igual a 4, raiz quadrada de 2, letra A. Não terminou aí de responder, né, qual é a raiz quadrada. Mas muito bem, parabéns pela participação de vocês. Então a gente vai conferir aí a resposta das questões. Questão 1 era para vocês resolverem de acordo com o modelo, tinha mais aí algumas questões para preencher. Então a gente tinha aí o 2, o 3 até o 8 para preencher e a gente vai verificar logo aí o gabarito, né? A gente tem aqui, olha só, vocês eram para preencher só aqui, ó, 2 vezes 2 igual a 4, então raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9, então raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, então raiz quadrada de 16 é igual a 4. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25, então raiz quadrada de 25 é igual a 5. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36, então raiz quadrada de 36 é igual a 6. 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49, então raiz quadrada de 49 é igual a 7. 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, né? Então, essa era a resposta aqui da primeira questão e esse exercício visa principalmente identificar, por meio de um produto de fatores iguais, os 8 primeiros quadrados perfeitos, né? Por que é quadrado perfeito? Porque a gente tem uma raiz exata, né? 8 vezes 8 é igual a 64, então raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, a gente observando a primeira linha, a gente conseguia preencher as demais. E a questão 2, era para calcular a raiz quadrada desses números aqui, né? Usando aquele método de decomposição que a gente verificou, né? Ali no começo, na aula. E aí a gente vai ter raiz quadrada de 324, a gente vai ver aí a 18, né? A raiz quadrada de 625 vai ser o 25, olha só aqui a resposta. Né? Acho que ninguém conseguiu chegar aí nessas respostas. E a raiz quadrada de 1296 é 36. A gente vai ver aí como é que a gente tinha a decomposição desses radicandos. Olha só, o 324, se a gente fosse decompor, a gente ia chegar aqui em 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Né? A gente poderia extrair aqui o 2, olha só. E desse 3 à quarta, a gente divide aqui o expoente com o índice 2, conseguir extrair aqui, ó, 3 ao quadrado. Aí a gente chegaria na resposta de 18. 625, a gente chegaria aqui nessa decomposição de 5 à quarta. E aí a gente extrairia aqui, ó, dividiria expoente com índice, chegaria nessa resposta de 25 e decompondo 1296, a gente chegaria no resultado aqui de 36, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a raiz quadrada, espero que tenham compreendido aí o conteúdo e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.